Começou. Bem. Começou? Opa, estamos no ar? Acho que sim, as pessoas estão chegando. Sim. Deixa eu só ver aqui. Estamos no ar, né? Ótimo, agora sim. No ar pela TV Alesp, pelo YouTube, pelas nossas redes sociais. Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao nosso ato solene ou audiência pública em defesa da pesquisa, em defesa da ciência, em defesa do ensino, em defesa de mais investimento nessas áreas que eu citei. E também numa luta que nós estamos travando no estado de São Paulo e no Brasil contra os cortes orçamentários, os ataques que estão sendo feitos pelo governo federal, o governo Bolsonaro, e pelo governo Dória, aqui, né? E nós temos no foco desses ataques, aqui em São Paulo, as universidades, as 3 universidades estaduais, a USP, a Unicamp, a Unesp e a FAPESP, né? E do ponto de vista... E depois eu quero falar também, nós vamos falar dos institutos de pesquisa, inclusive alguns foram extintos aqui em São Paulo, a gente vai falar do famigerado PL 529, que foi aprovado no ano passado e que foi um dos maiores ataques à ciência e à pesquisa do estado de São Paulo. Foi uma reforma administrativa que ocorreu aqui antes da reforma, antes da PEC 32, o Dória se antecipou. A gente fala também sobre esse tema, mas vamos falar da redução drástica dos recursos da CAPES, da nomeação que houve agora de uma nova presidente, que inclusive é acusada de plágio ou de copiar trechos para sua dissertação de mestrado, e que foi nomeada pelo atual ministro da Educação, que fez o mestrado, inclusive, fez a pós-graduação dele, não sei se mestrado e doutorado, se mestrado e doutorado foram feitos exatamente nesse centro universitário de Bauru, me parece que é de propriedade da família dessa professora, que é a reitora, inclusive, então é algo, no mínimo, estranho, né? E é um ataque frontal à história. Nós tivemos muitos presidentes capacitados na CAPES, né? Pessoas com história, com várias credenciais acadêmicas e científicas que sempre coordenaram a CAPES. E, no momento como esse, nós temos essa pessoa que eu não conhecia, Cláudia Mancini, que foi nomeada recentemente. Então, que já é altamente agressivo isso para todos nós, para quem é do mundo acadêmico, uma pessoa que não tem qualificação, não tem história na área da pesquisa, na área da ciência. E ela assumiu esse cargo, que é um cargo importante. Tá? Só que, além disso, tem os cortes orçamentários que já vêm desde sempre, mas desde 2019, que eles foram acentuados, né? Eu tenho aqui alguns dados que vocês podem confirmar. Em 2019, o orçamento da CAPES era de 4 bilhões e 200 milhões de reais. Em 2020, caiu para 2 bilhões e 800 milhões. E agora, em 2021, né, tem 1 bilhão e 900 milhões de reais, gente. Um corte drástico, né, na pesquisa, na ciência, nas bolsas, enfim. E aqui, isso do ponto de vista federal, sem contar também os ataques às universidades federais, que a gente tem acompanhado, desde o primeiro ministro que assumiu até o atual. Então, a gente pode falar um pouco sobre isso também. E aqui em São Paulo, que a situação é grave também. Eu falei do PL 529. Vocês estão me ouvindo? Tudo bem? Tá, só para a minha imagem congelou aqui, mas só congelou A gente ouve bem, mas a imagem travou. Ah, minha imagem travou? Ai, meu Deus, tá bom. Então, eu vou fazer o seguinte, como travou, eu vou voltar aqui de novo, mas depois eu volto para falar um pouco sobre isso, mas o PL 529, que nós travamos uma batalha imensa, vocês estiveram aqui na Alesp, participaram das manifestações, na verdade, não dentro da Alesp, porque já foi a Alesp já estava fechada para o público, mas nós tivemos muitas manifestações
de rua, na frente da Lesp, contra o PL 529, que desmontou os institutos de pesquisa, como o Instituto Florestal, o Instituto Botânica, o Instituto Geológico, um verdadeiro absurdo, né? E o projeto tinha mais maldades. Algumas a gente conseguiu, ali com muita luta, com muita resistência, impedir, como o corte dos fundos das universidades, que o governo queria sequestrar. Nós conseguimos... tem a questão da FAPESP também, que depois o governo atacou na área do orçamento. Enfim, mas como eu fiquei sem imagem, eu vou passar a palavra já para o nosso primeiro convidado de hoje, que é o Paulo César. Paulo César, que é o nosso representante, o coordenador do Fórum das Seis, é da Unicamp, tem participado de todas as lutas aqui no estado de São Paulo e no Brasil contra esses ataques à ciência e à pesquisa, e ao ensino. Paulo, vou passar para você e eu volto em seguida aqui com a minha imagem. Obrigado. Boa tarde a todas e todos que nos assistem. Gostaria aí de cumprimentar e agradecer aí o deputado Carlos Gianazzi, o vereador Celso Gianazzi, por organizar esse evento, né? Também cumprimentar aí os demais membros da sala virtual. Antigamente a gente falava com membros da mesa, né? Agora são salas virtuais, né? Bom, eu acho que, como o Gianazzi colocou, né, a ciência e tecnologia e também as universidades, porque não dá para falar no Brasil em ciência e tecnologia sem falar nas universidades, que é o locus onde a maioria das pesquisas são feitas, né? Basicamente, as pesquisas no Brasil são feitas nas universidades, principalmente as públicas, federais e estaduais, e os centros de pesquisa. O estado de São Paulo é o principal estado com centros de pesquisa, onde concentra-se a maioria dos centros de pesquisas estaduais e os centros de pesquisas federais, principalmente a Embrapa e alguns outros, e não vai muito mais além disso, né? Outros locais que fazem pesquisa, em geral, são empresas que também são estatais, tipo Petrobras. Então, pesquisa no Brasil é feita, né, por funcionários públicos ou funcionários de alguma autarquia pública. Tá certo? Então, acho que, como o Janás está falando, a gente está vivendo, né, nesse momento, uma crise, acho que sem precedente, né, na ciência e tecnologia, em termos de corte, não só de corte de verbas, de orçamentos para pesquisa, mas mesmo os ataques mais gerais também, né, com negacionismo e assim por diante. Mas é importante a gente colocar, né, que a ciência e tecnologia, né, a ciência no país, a pesquisa e as universidades, elas sofrem ataques há décadas, né? E eu costumo falar, basicamente, não só nesse coisa, mas em dois grandes tipos, né, de ataques que a gente tem sofrido. Um é, propriamente dito, as verbas, né, ataques com cortes de verbas para a pesquisa, e outro, né, é um ataque que muitas vezes, inclusive, tem a colaboração por dentro dos próprios institutos, das próprias universidades, que é a privatização desses entes de pesquisa, né? Tanto os centros de pesquisa, os institutos de pesquisa, quanto as próprias universidades. E também a privatização do conhecimento gerado com recursos públicos, que é uma coisa para a gente, né, bastante importante essa questão também, e que essa questão da privatização do conhecimento gerado, acho que o maior ataque, o maior avanço dos setores que defendem isso foi com o marco legal da ciência e tecnologia sancionado em 2016, né, que faz um avanço não só já de fato que vinha acontecendo, mas começa a dar também muito material jurídico, né, para esse tipo de coisa. Então, a gente tem esses duas grandes vertentes de ataques, né, que é o de financiamento. No caso aqui, em São Paulo, o Janaz já fez um histórico, né, dos ataques mais recentes desse governo Dória, né, principalmente através do PL 529, onde tentava cortar recursos das universidades,
o corte dos recursos das universidades era através de uma devolução de um suposto superávit que as universidades teriam, né? E cortes também com esse mesmo tipo de argumento da FAPESP, que a gente conseguiu, com muita luta, conseguiu barrar. Mas o ataque à ciência no estado de São Paulo é muito anterior a isso, e aí eu vejo aqui que tem algumas pessoas, né, também de instituto de pesquisa, podem colocar isso com mais dados, né, mas só de uma forma mais geral para a gente começar a discussão. Os institutos de pesquisa do estado de São Paulo, por exemplo, tem décadas, acho que, se não me falha a memória, a última contratação no biológico, por exemplo, acho que foi em 2003 ou 2004, se não me falha a memória. A partir daí, nunca mais foi contratado, nunca mais foi feito um concurso para contratar um pesquisador, né? E se você fizer o último levantamento que eu vi, né, conversando com alguns pesquisadores, em média, aí estaria mais ou menos em torno de uns 60% dos cargos de pesquisadores nos diversos institutos de pesquisa, alguns deles chegando a 70%, outros 55%, 60%, mas está em mais do que 60% de cargos vagos, não ocupados, que não foram feitos os concursos para contratar pessoas que saíram, pediram demissão ou aposentadorias. Então, hoje, os institutos de pesquisa do estado de São Paulo, que ainda restam, porque no PL 529, vários deles foi aprovado o seu fechamento, né? Eles estão funcionando com um quadro muito reduzido. Portanto, o ataque nessa vertente de recursos, né, é muito grande, e ele já vem no estado de São Paulo há décadas, pelo menos há uns 20, 30 anos, que vem acontecendo aos poucos. E agora, com esse governo federal, os ataques se tornaram muito maiores, né? E, no caso das universidades, nos institutos de pesquisa federais, também né, os cortes aí são imensos. Mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre a questão, né, da privatização desses institutos, das próprias universidades, né, e principalmente do conhecimento, né, gerado. Porque, para nós, né, inclusive nós, a do Unicamp, eu sou também diretor da do Unicamp, a do Unicamp, diversas outras seções, sindicatos de docentes, grupos de pesquisa, nós montamos, né, criamos um grupo chamado, um movimento chamado MCTP, que é Movimento pela Ciência e Tecnologia Pública, onde que a gente tem, né, um blog, onde que a gente coloca diversas informações. Inclusive, na sexta-feira, nós lançamos o nosso segundo manifesto, onde a gente fala claramente aí sobre essa questão, né, da privatização dos institutos, das universidades, né, e principalmente do conhecimento. Então, essa privatização, que sempre foi, né, uma questão em pauta, né, na ciência e no desenvolvimento de ciência e tecnologia, ele ganha força, né, com o marco legal, onde lá dá todo o arcabouço jurídico mais específico para esse tipo de coisa. Por exemplo, permitindo que laboratórios, departamentos dentro das universidades, ou mesmo de institutos, ou o próprio instituto virem OS, criem suas OS para gerir a pesquisa. E a gente, para quem está em São Paulo, principalmente, na cidade de São Paulo, não precisa dizer o que as OS fizeram com o sistema de saúde, né, e tem feito com o sistema de saúde da cidade de São Paulo e do estado de São Paulo, tá certo? Então, esse é das questões onde permite, né, também não só esse gerenciamento dos recursos através de OS, e aí você vai ter muito menos controle do que está se fazendo. Uma outra coisa que é uma reivindicação antiga de um certo setor dos pesquisadores, dos docentes que trabalham em pesquisa na coisa, infelizmente, né, que é a privatização do conhecimento. O que é essa privatização? É o conhecimento gerado através de recursos públicos, onde o pesquisador que participou desse desenvolvimento torna-se dono desse conhecimento, né? Isso é uma questão muito séria, né? E traz um problema, no meu ver, muito sério e complicado para a sociedade,
Porque, às vezes, quando a gente fala em ciência e tecnologia, muitas vezes as pessoas mais fora do ambiente falam assim, mas o que eu tenho a ver com isso? O que a privatização desse conhecimento, mas é uma coisa que o cara está sendo feito de alta tecnologia, quem só vai poder usar para produzir alguma coisa são grandes empresas tecnológicas e assim por diante. Isso não é verdade, né? Não é verdade, é claro que tem algumas pesquisas nesse tipo, mas no Brasil é muito pouco feito esse tipo de pesquisa. O grosso de pesquisa que tem e que sempre teve um retorno muito grande para a sociedade está nas pesquisas, principalmente, por exemplo, no estado de São Paulo, em vários institutos de pesquisa, né, principalmente os que têm alguma ligação com a agricultura e assim por diante, tá certo? Então, os institutos Embrapa e os diversos institutos, IAC e tal, e outros institutos de pesquisa nessa área, produziram diversas, né, espécies de plantas, adaptaram diversas variedades de plantas que hoje são produzidas no nosso país, né, que originalmente essas cultivares não eram possível ser produzidas aqui. Hoje a gente produz maçã, trigo, soja, diversas coisas, tá certo? E onde o pequeno agricultor, principalmente agricultor familiar, ele pode ter acesso a essa semente, ele planta, ele colhe, uma parte dessa semente ele guarda para plantar de novo, ele planta de novo e assim vai rodando. Né? Com a privatização do conhecimento, isso vai acabar, porque ele não vai mais poder ter acesso, vai ter acesso a uma semente, vai pagar por essa semente, vai comprar, plantar, mas ele não vai poder produzir mais a sua própria semente. A próxima plantação que ele for fazer, ele tem que comprar de novo a semente, porque ela pertence, ou ele vai ter que pagar o chamado royalty para poder plantar. Se ele gerar a própria semente, ele vai ter que plantar royalty, tá certo? Ele vai ter que pagar royalty. Então, ele vai ser muito prejudicado. E hoje, a grande maioria, né, por todos os estudos que mostram aí, o que a gente serve nas nossas mesas, né, tem origem nesse tipo de plantação, né, de pequenos produtores, de produtores familiares. E tal. E a gente está colocando, com a privatização do conhecimento, né, gerado pela pesquisa pública, a gente está colocando em risco toda essa cadeia. E, principalmente agora que nós estamos vivendo, né, essa transição climática aí, né, que muito provavelmente, muito dessas variedades que hoje podem ser cultivadas não vão ser mais possíveis o seu cultivo devido às transformações climáticas, para poder produzir alguma coisa com uma certa eficiência, vai ter que lançar a mão de novas variedades desenvolvidas para esse novo clima que nós estamos vivendo, né, nessa transformação que nós estamos vivendo, essas pessoas, principalmente os pequenos agricultores e os agricultores familiares vão ser muito prejudicados porque não vão ter mais acesso, né? Não vão mais poder entrar em contato com o IAC, conseguir um pouco de semente, ou com a Embrapa, conseguir um pouco de semente, plantar e fazer as suas sementes, né? Produzir as suas próximas sementes para as próximas colheitas. Tá? Então, acho que isso é uma coisa importante e, infelizmente, como eu disse, né? Por exemplo, o marco legal de ciência e tecnologia, ele praticamente foi escrito por setores da academia, né? Principalmente ligados à SBPC, ABC, né? E agências de fomento, né? Aquela associação de agências de fomento teve uma participação importante na escrita do marco legal e que, infelizmente, a discussão sobre esse marco foi muito prejudicada, nós mesmos da academia, que defendemos a não privatização do conhecimento, não tivemos acesso a participar das audiências públicas, porque a gente só era avisado um dia antes que a audiência ia ser lá no Ceará, que a audiência ia ser lá no Rio Grande do Sul, um dia antes, que a gente nunca ia conseguir chegar lá para participar dessa audiência. E sempre as mesmas pessoas nas mesas, discutindo e escrevendo esse marco. E, infelizmente, ele foi aprovado no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado, por unanimidade. Né? Uma coisa impressionante. Né? Então, fica aí, né, um recado importante a gente lutar, né, contra essas questões, né, que são... Eu acho que um exemplo, né, que pode ser visto, inclusive,
coloca um pouco, né, essa questão, é esse último, acho que foi no dia 7, né, passado, aí, a FAPESP fez um webinar para discutir a questão de ciência e tecnologia na pandemia, né, e o termo de o título, né, de duas das conferências é bastante significativo, né, que coloca assim, a oportunidade da Covid, coisa assim, bem os títulos do tipo do Lehman, né, que a gente tem que aproveitar a oportunidade para lucrar a todo custo, independente do sofrimento alheio, né, tá certo? Então, eu até sugiro que se entre na página da FAPESP, procure por esse webinar e dá uma olhada lá para você ver os títulos das duas últimas palestras, né, que mostra que são palestras com empresas que a FAPESP financia, né, no seu programa PIP, né, mas com esse caráter, né, de que a Covid é uma oportunidade de negócio, né, que você não pode perder. E tal. É uma coisa impressionante para que lado nos está levando. Né? Não podemos aceitar esse tipo de coisa. Eu acho que Janás, eu vou parar por aqui, depois, nas perguntas, voltar à discussão, né, fazendo mais uma fala mais geral. Como eu estou vendo que tem várias pessoas que são de áreas mais específicas, aí devem abordar um pouco mais cada uma dessas questões. Tá? Obrigado. Bom, agora eu voltei mesmo, pessoal. Eu tinha congelado a minha imagem, mas na minha fala, eu faria, na verdade, a apresentação de vocês, que o Paulo acabou de falar agora, que eu já tinha apresentado, logicamente, como Paulo César, professor da Unicamp, representante do Fórum das Seis. Nós estamos também com o João Paulo Feijão Teixeira, que é da Associação dos Pesquisadores do Estado de São Paulo. Estamos aqui também com o Marcos Rosa, que é do coletivo de bolsas da FAPESP, com o Fernando Ribeiro, que é pós-doutorando da FAPESP, com o Emerson Inácio, que é professor da Universidade de São Paulo, da USP, seja bem-vindo. Nós estamos também com o professor Nassar Dagastali, é isso, professor da Universidade Federal do ABC, e também com o vereador Celso Janazzi, aqui da Comissão de Educação da Câmara Municipal de São Paulo, que tem também atuado bastante nessa área, nos ajudou bastante contra a aprovação do 529, contra o desmonte dos institutos de pesquisa, e também com a professora e supervisora de ensino aqui de São Paulo, a Luciene Cavalcante, que é pedagoga da USP, fez mestrado na Unicamp e é pesquisadora, estudiosa do direito à educação. Bom, aqui é o nosso grupo de hoje. Eu vou passar, então, a palavra já para o professor Nassar. Professor? Olá, inicialmente... É Nasser, desculpa, é Nasser. Nasser que Nassar. Nasser. Não tem problema, né? Nasser, tá ótimo. Eu inicio, né, agradecendo o convite aí ao deputado Carlos, né, na figura do Vitor também, que foi colaborador, os outros convidados que estão fazendo parte não é mesa redonda, como é da sala virtual, né? Como bem disse o Paulo César, tá bem? Como o deputado Carlos citou, eu sou professor da Universidade Federal do ABC, né? Em Santo André e São Bernardo, né? Nós temos 2 campi. Né? Eu sou diferente do professor Paulo, que deu para perceber que ele é muito da área mais de biologia, da parte da agricultura, etc. Né? Eu sou de outra parte, eu sou da parte mais das engenharias, eu sou físico de formação, mas, né, o que é importante aqui, né, o que realmente vem ao caso aqui, é como, né, o Carlos já havia iniciado, o Paulo deu continuidade, eu também falo, essas questões dos ataques, né, sofridos na ciência, né, e tecnologia no Brasil, e por extensão também a educação no Brasil, né, de um modo geral, em todos os níveis,
né? E isso daí é uma coisa que realmente, né, deve ser uma preocupação absolutamente fundamental para todos, né, que estamos dentro ou fora da universidade, nos institutos de pesquisa, mesmo em outros níveis, né, educacionais, enfim. E, né, o Carlos já deu um certo panorama, o Paulo César também aprofundou um pouco mais. Eu vou, né, assim, trazer outras, algumas contribuições aqui para a nossa discussão. Nós estamos falando muito de, por exemplo, de verbas, né, verbas de custeio dos institutos, das universidades, e a gente podia separar, assim, né, de uma maneira um pouco grosseira, né, dividir em duas partes, né, as universidades do estado de São Paulo, né, as estaduais, né, as principais universidades que nós temos no Brasil, né, tanto a USP, a Unicamp, a Unesp, né, e das universidades federais, que nós também temos, né, não vou dizer as melhores, as maiores, mas uma das maiores universidades que nós temos, que são federais, né, é a Unifesp. Eu não faço parte da Unifesp, não, sou da UFABC, né, e generalizar isso para todo o Brasil, né, esses ataques constantes que nós temos, e que não são de hoje, né? São de décadas, né? Nós temos uma extensão, né, muito grande do ponto de vista histórico, né? Em vários governos que realmente assim não investiram. Não é nem uma questão de muitas vezes atacar diretamente as universidades, né? Com ações como os PLs citados aí, tanto pelo Carlos, pelo Paulo, etc, etc. Mas é simplesmente por abandonar as universidades, certo? Deixá-las sem recursos, né, para que elas consigam se gerir, né? Ah, não sei como é que está o estado atual, me recordo na época ainda que eu estava no doutorado, pós-doutorado, né, há alguns anos atrás, que a gente escutava, né, falar, antes mesmo de eu entrar dentro, né, ser docente de uma universidade federal, a gente escutava a Federal do Rio de Janeiro, né, outras federais que estavam absolutamente sucateadas, sem infraestrutura mínima, né, de funcionamento, funcionavam de maneira extremamente precária, né? Então, essa é uma maneira também de se atacar as universidades, se atacar a ciência, né, a tecnologia, a educação de um modo geral, né? Porque o que nós precisamos entender, né, o nosso ouvinte, né, esperamos que isso chegue, né, ao maior número possível de pessoas que estejam ouvindo isso. O que é importante nós deixarmos bastante claro aqui quais são, na verdade, né, os motivos que nos fazem lutar pela universidade daqui públicas do Brasil. De uma coisa assim bastante simples, né? 90% mais de 90% do conhecimento científico e tecnológico gerado no Brasil anualmente, elas são fruto das universidades públicas. Sejam elas estaduais, né, como no caso aqui no estado de São Paulo, né, com as principais universidades do Brasil, né, aqui, seja também pela contribuição das universidades federais e estaduais de outros estados, etc. Então, ou seja, mais de 90% de tudo que se conhece, de tudo que se produz de conhecimento, né, estão dentro das universidades públicas. Daí a necessidade absoluta da defesa da universidade pública, certo? Nós irmos em busca de encontrar esses caminhos, né, para preservação e aprimoramento, né, do sistema público de saúde, né? E dentro disso é óbvio, né, na parte de ciência e tecnologia, que é o que de fato, né, faz com que um país se desenvolva, né? Eu não vou nem dar exemplos longínquos, né, fora, tá, até um pouco fora da nossa área, é o que nós estamos vivendo hoje, né, nesse momento, e há mais de 1 ano e 3 meses, se não me engano, né, assim começou lá em janeiro no mundo, mais ou menos em março aqui no Brasil, que é a pandemia, né, o Covid, certo? É assim, um impacto muito grande. Eu nunca imaginei, acredito que a grande maioria de todos mundo, nunca imaginaríamos estar vivendo uma situação global, né? Não somente num determinado país, numa determinada região, mas do ponto de vista global.
como é que nós estamos encontrando caminhos para tentar salvar vidas, no final das contas? É através de ciência. É a ciência que, de fato, está nos trazendo isso. E, portanto, isso que é a parte mais importante para a gente entender. Então, se a ciência está nos trazendo, né, indo em busca de respostas, de alternativas, de caminhos, de soluções a esses problemas, se nós permitirmos o ataque, né, à ciência, nós estamos cortando isso, nós estamos destruindo esse arcabouço, né, que pode nos salvar. Infelizmente, é isso que nós vemos hoje em dia, né, no Brasil como um todo, né? Até algum tempo atrás, também uma certa política de negacionismo científico no mundo todo, né? Felizmente, se encerrou assim, né, um dos grandes baluartes que levavam essa questão do negacionismo científico, né? Foi substituído por outro, né? Um determinado dirigente, né, de uma nação, né, mundial, né, de força mundial aqui, mas ficamos nós aqui no Brasil, né, vivendo, né, na sombra, né, nesse guarda-chuva de um governo que, infelizmente, né, eu falo com grande pesar, negacionista, né, que ele nega a ciência, nega aquilo tudo que nós, dentro da universidade, das diferentes, né, universidades, etc., dos institutos de pesquisa, etc., fazemos, que é a produção de conhecimento. Tá? Então, eu não vou me estender muito, eu vou abrir também a palavra para outros amigos. Eu só queria deixar mais uma coisa, assim, que eu acredito que é um aspecto também extremamente importante para que seja dito dentro dessa conversa aqui. Eu vou deixar para outros que estão aqui, que são mais da área. As universidades, como um todo, as universidades públicas em particular, assim, né, desse grande conjunto, qual é, de fato, a riqueza que as universidades públicas dão ao Brasil? São os prédios, são os locais onde elas estão? Não, em absoluto. É o material humano que compõe cada uma dessas universidades, desses institutos, dessas faculdades, seja aquele material humano que compõe, né, como eu e outros, né, assim, somos docentes das universidades, mas um material humano extremamente fundamental, que ele é atacado assim, há décadas. Eu me recordo na época que os estudantes, certo? Principalmente os pós-graduandos, eles sofrem assim muito. Só vou trazer um número, né? Eu sou da área de ciências exatas, né? Trazendo um número para se entender do ponto de vista objetivo, né? Do CNPq desse ano, né? Eles foram cortados mais de 80% do número de bolsas de pós-graduação, tá? Eram um pouco mais de 3 mil bolsas, né, que foram, né, solicitadas, né? Na verdade, 4 mil, né, pedidos, né, de bolsas foram aprovados, né, dentro do... Assim, ó, esses pedidos têm mérito, uns 3 mil, um pouco mais de 3 mil, né? No entanto, foram cedidas apenas um pouco mais de 350 bolsas, ou seja, 13% do número total de bolsas. E essas bolsas aí servem para o quê? Para justamente esses alunos, né, esses pós-graduandos, não vou nem chamar de alunos, eu os considero profissionais, certo? Eles são profissionais que estão, né, fazendo um trabalho fora, né, depois da sua graduação. São eles que estão dentro desses institutos de pesquisa, por exemplo, lá dentro do Butantan, lá dentro da Fiocruz, etc., né, ajudando a desenvolvimento de vários conhecimentos que propiciam para nós todos, né, bem-estar, né, vida, enfim, no final das contas. Então, eu gostaria de deixar bastante claro. Então, nós precisamos defender as universidades públicas, precisamos defender as suas autonomias, e não somente a autonomia financeira, certo? Que eu acho que é fundamental, a autonomia, entre aspas, assim, administrativa, né? Nós somos das universidades federais, nós, nesses últimos 2 anos e poucos, estamos sofrendo ataques constantes. Por exemplo, a troca de reitores, né? Sempre vai uma lista, vou escolher tal reitor. Por quê? Porque ele gosta, é amigo de alguém
lá de Brasília, entendeu? São coisas que nós precisamos nos defender mesmo, né? Literalmente uma defesa, né, da universidade. Estão em várias, dezenas, centenas de diferentes frentes, tá bem? Bom, eu deixo por aqui, eu passo a palavra a outra, agradeço, né, aos nossos colegas aqui, mais uma vez agradeço ao deputado Carlos, etc., e aos meus amigos aí de bancada, eu vou chamar bancada também, na sala virtual. Até mais. Obrigado, professor Nasser, pela sua intervenção. Eu vou chamar agora o João Paulo Feijão Teixeira, que é engenheiro, ele também trabalha com computação, engenheiro elétrico, né, João? E ele é da Associação dos Pesquisadores do Estado de São Paulo e acompanhou muito essa luta do 529. Eu tenho certeza que você vai abordar a questão da extinção dos nossos institutos de pesquisa aqui no Estado de São Paulo. Só pegando uma deixa do professor Nasser, você falou dessa política negacionista. A gente sabe que o Bolsonaro é declarado, né, contra a ciência, contra a pesquisa, contra tudo. O governo Bolsonaro é o governo da destruição nacional, em todas as áreas praticamente. Não tem uma área que ele não esteja organizando políticas de destruição, de desmonte, sobretudo das áreas sociais. Agora, aqui em São Paulo, o Dória tenta vender a imagem de que é o homem da ciência, e não é. Ele é um factoide também, é um marqueteiro de quinta categoria. Todos se lembram muito bem que em 2019 ele foi em Davos e tentou vender o Instituto Butantan. Ele estava colocando à venda o Instituto Butantan em 2019. Todos se lembram disso? O desmonte aqui dos nossos institutos de pesquisa, as privatizações já feitas do zoológico, do Instituto Botânico, enfim, ele fez um estrago aqui já em São Paulo, fez na prefeitura, o Celso pode falar também sobre isso, sobretudo na área da educação, cortou as verbas da saúde no orçamento agora de 2021, ele cortou 600 milhões, em plena pandemia, 600 milhões foram retirados do SUS, aqui de São Paulo, nesse orçamento de 2021, ele queria tirar 800 milhões. Nós fizemos oposição, conseguimos reduzir para 600 milhões, que é muito, né? Reduzir o dinheiro das santas casas, fez um estrago, gente, na ciência, na pesquisa, enfim. Então, ele também é negacionista, só que ele tem um verniz, né? Ele tem um discurso de defensor da ciência, mas também faz cortes profundos nessas áreas que nós estamos debatendo aqui. João, é com você a palavra. Obrigado. Eu queria saudar o deputado Carlos Gianazzi, o vereador Celso Gianazzi, os demais participantes desse painel e os que nos assistem, né? E eu gostaria de destacar a importância de discutir esse momento da pesquisa científica em São Paulo. Eu tracei um roteirozinho e vou segui-lo e provavelmente vou repetir o que muitos já falaram ou falarão, mas eu acho que, para colocar o meu ponto de vista sobre esse assunto. Inicialmente, eu gostaria de fazer uma correção. Na realidade, eu sou engenheiro agrônomo, pesquisador científico aposentado do Instituto Agronômico, tá? Então, é que houve uma pequena confusão aí com relação à formação, mas é essa a formação, ok? Então, colocando o assunto que eu trouxe, eu ponho o seguinte: a pandemia provocada aí pelo vírus SARS-CoV-2 expôs uma face da ciência que resolve problemas, que salva vidas, que é indispensável. A sociedade reconheceu a importância da ciência por isso. Ficou e permanecerá marcante a atuação das nossas instituições na área da saúde, com vacina, diagnósticos, mapeamento genético, monitoramento de variantes do vírus e desenvolvimento de soros, entre outras coisas. Mas a importância dos institutos públicos, que eu vou focar nessa minha fala, vai muito além disso. Não se limita à contenção de uma pandemia.
São anos de história dos institutos de pesquisa públicos de São Paulo, alguns, inclusive, centenários, que trabalham em prol da sociedade, aí, gerando riqueza, sustentabilidade, saúde pública, igualdade social. Esses institutos suportam tecnicamente a produção animal, vegetal, transferindo tecnologias voltadas à alimentação, a manejo, sanidade, novas variedades, nutrição, controle de pragas e doenças. Exemplos foram dados pelo professor Paulo, inicialmente aí nesse painel. Atuam nas questões também, esses institutos, né, relacionadas à própria biodiversidade, ao problema da mudança climática, do planejamento territorial, do uso e ocupação de solos, na conservação da água e na identificação de riscos geológicos. Esses pontos todos fazem parte da atuação desses institutos públicos de pesquisa de São Paulo. O papel dos institutos públicos de pesquisa precisa ser entendido dentro do conjunto das instituições do Sistema Paulista de Ciência, Tecnologia e Inovação, papel que difere daquele que cabe à universidade isoladamente, mas ambos se complementam e devem ser reconhecidos como meio efetivo de solucionar problemas. Deve-se ter claro, né, entretanto, que há problemas que afetam os institutos públicos de pesquisa científica do Estado de São Paulo. Nos últimos anos, o Estado tem investido cada vez menos nesse segmento de pesquisa, em especial referente ao seu recurso humano, o que afeta a produtividade dessas instituições. Não se tem reposição de pessoal há muito tempo, e a defasagem salarial está presente, evidenciada, inclusive, por salários diferentes para integrantes de mesmas funções e mesma carreira. Isso ocorre com a carreira de pesquisador científico. Hoje, áreas vitais, inquestionavelmente importantes para suprir de tecnologia, conhecimentos e inovação a demanda da sociedade, estão reduzidas e mesmo cessaram atividades pela falta de pessoal. Outras que deveriam ser objeto de atenção de pesquisa por representarem novos campos ou recursos tecnológicos que deveriam ser agregados, não são. Perde-se conhecimento não codificado, e o conhecimento acumulado também se perde. Não se transfere, não se transmitem informações e experiência entre os pares. Não se cria importante cadeia de conhecimento essencial para a efetividade das ações de pesquisa. Para você ter uma ideia do que falamos, nos últimos 5 anos, o quadro de pesquisadores científicos desses institutos públicos, são 19 ao todo, teve redução de 25%. O quadro reduziu para pesquisador científico em 25%. Os últimos concursos ocorreram, como o professor Paulo disse, em 2003. O quadro de apoio à pesquisa tem 77% de cargos vagos. Isso afeta todos os 19 institutos da administração direta estadual, inclusive os da saúde. O Instituto Butantan, aí tão destacado no discurso governamental, tem 46% de cargos de pesquisadores que estão vagos. E hoje, cerca de 50 pesquisadores do Butantan têm tempo para aposentadoria, ou seja, cerca de 36% do quadro do Butantan pode se aposentar hoje. Na agricultura, estudo oficial recente, aí, de 2020, aponta para a redução prevista de pesquisadores dos institutos da área da agricultura em 41% em 2025, ao se comparar o quadro daquela data com o de 2019. Quer dizer,
em 5, 6 anos, vão ter quase metade dos pesquisadores que atuam hoje na área da agricultura. E não bastando esse diagnóstico, o governo estadual, através da Lei 17.293, que é fruto aí do PL 529, retirou os saldos remanescentes de recursos captados gerado pelos institutos de pesquisa. E mais grave do que isso, extinguiu o Instituto Florestal e a SUSEM de maneira explícita. E extinguiu o Instituto de Botânica, Instituto Geológico, para fundi-los em uma nova unidade de pesquisa. E aí, pasmem, passados 6 meses da edição, da promulgação dessa lei, que foi em 15 de outubro de 2020, passados mais 6 meses já, né? Não aconteceu nada de destinação daquilo que a lei previa. Então, passados 6 meses que foram dados pela lei para a efetivação dessas medidas, ainda não se tem destinação para essas instituições e para os recursos humanos que lá atuam, desorganizando, desestimulando, desestruturando a pesquisa ambiental no Estado e as ações de saúde pública que eram conduzidas pela SUSEM. Na agricultura, tem um decreto de reestruturação dos institutos que está sendo gestado desde 2019 e aparece frequentemente como uma ameaça e tem levado à insegurança e incerteza para as instituições da agricultura. São alguns pontos que eu gostaria de ressaltar. E São Paulo não pode ficar somente ao sabor dos desígnios da área de economia governamental. Essas coisas todas aconteceram por conta ou por justificativa de economia, de momento de déficit orçamentário, etc. Mas nós não podemos ficar ao sabor dos desígnios da área de economia governamental, responsável pela extinção desses institutos. E mais, essa situação poderá se agravar pela iminente falta de recurso, pelas ações de redução de investimento, pela alta faixa etária de grande parte dos pesquisadores científicos em atividade, pela escassez de pessoal de apoio, pela ameaça para o futuro da carreira de pesquisador científico, que tem por base a avaliação sistemática dos integrantes por mérito. A ciência e a tecnologia são cumulativas. Se o Brasil perdeu o que acumulou em décadas de pesquisa científica, além das consequências para a sociedade, perderá, inclusive, relevância na comunidade internacional, justamente agora, quando enfrentamos crescentes desafios em escala global. Há de se lembrar também o problema do fomento de ciência e tecnologia no âmbito federal, que já foi lembrado aqui hoje, afetando desde agora a formação de recursos humanos e o desenvolvimento tecnológico, e que não se prevê avanços ou coisa diferente proximamente. A busca por recursos competitivos de fomento, mesmo no Estado de São Paulo, no âmbito dos institutos públicos de pesquisa, que contam com equipe desfalcada, não se concretiza no montante desejado. Há uma diminuição da capacidade de firmar novos compromissos com financiamentos. Isso limita a captação de recurso competitivo disponível no Estado. E, finalmente, também há de se cumprir, e aí eu lembro isso, o governo de São Paulo há de cumprir a Constituição Estadual e instalar o Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia, o CONCIT, visando definir verdadeiramente uma política de ciência, tecnologia e inovação para o Estado de São Paulo. Fórum esse que, além de instâncias governamentais, deva ter representação das várias instituições geradoras de ciência e tecnologia, públicas e privadas, e dos pesquisadores, além de representação dos setores primário, secundário e terciário, que são demandantes da inovação tecnológica. Tenho dito. Obrigado.
Obrigado, João Paulo, e quero me desculpar, é que eu li o seu currículo errado, na verdade. Eu estava lendo do Paulo. Tranquilo. Porque você é Paulo e ele também é Paulo. É Paulo Paulo, César, Paulo, e ele colocou no chat e eu fiz confusão. Você é engenheiro agrônomo, Tranquilo. e o Paulo é engenheiro elétrico, eletricista, né? Como o Celso é o vereador Celso Gianazzi, Paulo César também é engenheiro elétrico, como você. Aí na mesma Ok. Então, desculpa, hoje eu estou derrapando na pista aqui, aí já errei o Não, nome do Nasser, hoje eu não estou... Sem problema. Aqui, né? Posso mais errar. Gente, nós vamos terminar só o primeiro bloco com os professores e já entro com os alunos, tá bom? Vou chamar agora o professor Emerson Inácio, da Universidade de São Paulo. Emerson. Estou aqui. Boa tarde, deputado Carlos Gianazzi. Agradecer pelo convite. Quero saudar também o vereador Celso, o Márcio Vidal e o Vitor Guerreiro. Meu vizinho, Marcos Rosa, que está aqui, o Fernando, que foi aluno nosso na USP, né, na Faculdade de Filosofia, e a Luciane Cavalcante, né, que eu tive o prazer de conhecer há um tempo atrás. Eu vou pegar a carona do meu colega da Federal do ABC, colega Nácia. Eu já imaginei, Carlos, que você fosse inventar um novo nome, Emerson Inácer, né? Daria certo também, né? Mas vou pegar a carona do meu colega Nácia, pensando um pouco a questão das bolsas e, particularmente, o que o Paulo terminou de falar, né, acerca do financiamento, né? E vou me ater a um dado muito específico, né? Mais cedo eu fui fazer uma pequena pesquisa para essa fala, né, para não chegar aqui e fazer feio diante de um convite, e observei uma coisa. Nos 21 anos que nós temos de implantação da política de cotas no Brasil, o aumento de número de vagas, né, nós tivemos um aumento muito grande no número de vagas, depois com o ProUni e outras ações dos governos estaduais e federais, como a adoção, por exemplo, do Enem pelas universidades paulistas e coisas do tipo, desproporcionalmente, quer dizer, ou proporcionalmente, melhor dizendo, as bolsas diminuíram, né? Ou seja, aumenta-se o ingresso, né? Universidades públicas sendo abertas em diversas cidades, né? Fazendo parte desse processo de democratização do ensino superior, né? Que sempre foi uma demanda social, né? E política também. Em contrapartida, as bolsas elas não foram acompanhando a mesma expansão, digamos assim, né? Da mesma forma que a inserção no campo das políticas universitárias, né, de graduação e pós-graduação, de um novo perfil de alunos, também deixou, né, de corresponder para o passo ao que vinha acontecendo, né? Talvez há 30 anos atrás, aquele mito de que a USP fosse uma universidade para ricos, né, e para pessoas muito ricas, se justificasse, né? Eu não uso carro, né? Então eu tenho uma medida muito significativa, né, que é o número de pessoas do ponto de ônibus, né? Em particular, às 10h30 da noite, quando nós terminamos as nossas aulas no campus Butantã, né? Há 10 anos atrás, quando eu tinha carro, aqueles pontos eram vazios. Hoje já não são mais, né? E quem pega carro são justamente os alunos, ou que entraram pelas cotas, ou que entraram pelas políticas de inserção, quais fossem, né? E o mesmo ocorre em outras universidades. Se a gente pensa, por exemplo, em termos de política de permanência de alunos, corte, por exemplo, nas bolsas de C, eles são o pior tiro no pé, né, que o CNPq ou qualquer outro órgão de fomento poderia ter dado. Porque nós estamos comprometendo uma geração inteira de pesquisadores. Porque essas bolsas que nós não tivemos, e nós particularmente, das ciências humanas, este ano, que nós não tivemos, quero deixar muito claro, né? Ano passado já foi aberto um edital muito estranho, depois reabriram, incluíram
as áreas das ciências humanas. Este ano, por exemplo, a coisa andou no mesmo nível, né? Eu já não tive, por exemplo, alunos de iniciação científica, já, pelo segundo ano já não os tenho. O que interessa ao aluno, sobretudo aquele vindo das classes populares, das classes mais pobres, das classes trabalhadoras, ter algum tipo de incentivo para permanecer na universidade. A universidade é pública, mas o transporte público não é, a alimentação não é, as cópias, os livros não são, né? E esses R$400, né? que é o valor, hoje em dia, de uma bolsa de iniciação científica, para muita gente, né, faz uma diferença enorme, né? Sobretudo, torna a frisar o tipo de alunos, né, que nós passamos a receber, né? E quero deixar muito claro, né, antes que pareça estranho eu estar falando disso, mas a Universidade Pública Brasileira, né, ela é felicíssima, foi felicíssima ao implantar determinadas medidas para que todas as classes sociais pudessem ter acesso pleno à universidade, né? Eu sou de uma geração que eu estou na universidade em 1991, né? E fiz 4 vestibulares, né? Até eu chegar lá, a coisa custou bastante, né? E tenho orgulho também de dizer que sou aluno de escola pública a vida inteira. Só pus pé em universidade particular ou escola particular quando fui, né? Já era formado em letras. Só para terminar, que eu acho que já deve estar no meu tempo, se não tiver estar perto, né? Eu acho que a pandemia nos serviu para uma coisa, né? Para colocar, de certa maneira, a ciência de uma maneira positiva, né, no foco das coisas. Só que há um outro trabalho, e esse trabalho pode ser feito por nós que estamos na universidade, mas com as pessoas também que estão engajadas na universidade, né, que essa falsa concepção, ou que a pesquisa científica ela deve gerar um lucro imediato e que determinadas áreas do saber não são ciência. Eu não me sinto menos cientista que um colega da engenharia, por exemplo, né? Mas há uma certa visão dos poderes públicos, né, estaduais e também federais, que olham essa díade, acreditando, olha, ciências humanas precisa de dinheiro para quê? A gente dá um bastão de giz, uma lousa verde, ó, e está tudo muito bom. A gente sabe muito bem que a universidade não é feita só disso, né? Então, como é que ficam, por exemplo, áreas como a história, letras, né, a minha área, diante de uma política pública que acredita que se a pesquisa científica não dá lucro, ela não serve para nada. É uma reflexão a que nós temos que nos dedicar um pouquinho, né? E, por último, né, pensar também que a pesquisa ela tem uma função social, né? Ela não tem só uma função meramente acadêmica e voltada para a universidade, né? Eu sempre faço questão de dizer, quando me perguntam, vocês não fazem ciência, né? Fazemos sim. Aí, como é que fica a produção do conhecimento? A gente está produzindo conhecimento o tempo todo, né? A gente produz impacto, por exemplo, nas grandes políticas públicas, né? Em termos de ação afirmativa, de inclusão de pessoas LGBT, né? Coincidência ou não, essas grandes iniciativas que transformaram a universidade pública nos últimos 20 anos partiram das ciências humanas, né? Então, de certa maneira, a gente está causando impacto, né? A gente sempre vai causar impacto, ou incômodo, né? Até prefiro causar incômodo do que impacto, justamente porque, ao pensar o humano, a gente pensa também as dimensões várias que a ciência possa assumir. Agradeço, Carlos Gianazzi, o convite por estar aqui. Saúde dos meus colegas. O Carlos congelou de novo, pelo menos para mim. Obrigado, Emerson, pela sua intervenção, pela sua contribuição aqui com o debate. Congelou, mas vocês estão me ouvindo, né? Eu quero... Antes, esse foi o primeiro bloco, né, dos professores. Agora a gente vai falar um pouco com os alunos, dos impactos dos cortes na vida, na pesquisa dos nossos alunos, do mestrado, do doutorado, da iniciação científica, do pós-doc, do pós-doutorado. E a gente tem o Marcos Rosa, que é representante do coletivo de bolsistas da FAPESP, e também é o Fernando Ribeiro. Então, eles vão falar, mas antes disso eu vou passar o vereador Celso Gianazzi, está na Câmara Municipal, ele está com o horário apertado, ele vai
fazer uma rápida intervenção e vai ter que sair lá para a audiência dele, então a gente vai dar a palavra para ele. Celso. Boa noite, deputado Carlos Gianazzi, boa noite a todas e todos que estão aqui na mesa, a nossa colega aqui, educadora Luciane Cavalcante, os nossos professores aqui. Nós, na verdade, estamos tendo uma grande aula aqui com os especialistas aqui, né? É um prazer enorme estar ouvindo, né? Vemos o professor Paulo César, o professor Nasser, o professor João Paulo, o professor Emerson, e acho que eu fui contemplado em muitas das coisas que, na verdade, eu vim para ouvir, dar o nosso depoimento aqui através, sou membro titular da Comissão de Educação da Câmara Municipal, e a gente debate muito os investimentos aqui na área da educação, e a gente fica muito perplexo mesmo com a nível estadual, a nível federal, o que tem sido feito, como tem sido tratado no Brasil a pesquisa científica. Então, aproveitando aqui, já cumprimentar o deputado Carlos Gianazzi por fazer esse debate aqui na TV Alesp, uma audiência pública na Assembleia Legislativa, para que a gente, na verdade, jogue luz sobre esse problema, escancare a atuação aqui do governo do Estado, do governador Dória, que também, como falaram aqui, foram muito pontuais e muito corretos aqui na fala de que ele também ataca a ciência, muito forte. Bolsonaro ao nível federal, mas aqui o governador Dória também ataca muito a ciência. Nós vimos isso aqui, assistimos na Prefeitura de São Paulo, quando ele por aqui passou como prefeito de um processo, iniciando um processo de privatização gigantesco do Ibirapuera, dos parques, do Autódromo de Interlagos. Então, o que está em jogo aqui é a transferência do serviço público para a iniciativa privada, e leva isso também para o governo do Estado, e no governo do Estado ele tem essas ações aí, participei junto com o deputado Carlos Gianazzi, com as várias entidades aí na luta contra o PL 529, que destruiu, né, muitos dos órgãos aqui de pesquisa, dos institutos de pesquisas aqui no estado de São Paulo, e a gente um dado da CAPESP, da CAPES, que é de São Paulo, ser produtora de quase entre 33% a 35% da pesquisa científica do Brasil. E o governador Dória atacou várias dessas instituições, desses institutos. E a gente sabe que, como vocês colocaram aqui, os professores colocaram aqui, quem aplica em pesquisa, quem deve colocar recursos de pesquisa é o Estado, né? Porque é o Estado não visa o lucro, o Estado visa o desenvolvimento social, o desenvolvimento da economia, para que a sociedade esteja estabelecida. A iniciativa privada, ela não aplica recursos na produção científica, a não ser que tenha garantia do lucro, né? E esse não é o papel do Estado. Então, por isso que a gente tem que lutar sempre para que o Estado continue sendo o propulsor, o incentivador das pesquisas científicas, os recursos para a universidade pública. Então, e diferentemente, eu colocar uma frase que a gente vê o discurso do presidente Biden nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão mudando o conceito e colocando o Estado interferindo, colocando o Estado como fazendo essa intervenção na economia. Aqui no Brasil, a gente está ao contrário, a gente está tirando o Estado de tudo. Aí o professor João Paulo colocou aqui dos concursos públicos, que não há concursos públicos aqui mais, em todas as áreas, tanto no governo federal, estadual e municipal, há uma lógica de afastar o Estado da economia, das questões sociais, e, na verdade, tem que acontecer o contrário, é o Estado sendo o propulsor, o incentivador da pesquisa científica. E eu aproveito, na época da discussão do PL 529, eu fui, inclusive, com o deputado Carlos Gianazzi, fui conhecer, na verdade, ele me levou para conhecer a estrutura de um grande instituto, que era o Oncocentro, um instituto de pesquisa que faz as próteses para as pessoas com câncer ali, e o governo quis acabar com um instituto que faz pesquisas e para as pessoas, né, atende pelo SUS, né, olha, pelo SUS, que o SUS
nesse momento que nós estamos vivendo daqui da pandemia, é o grande responsável por salvar as nossas vidas aqui. Se não fosse o SUS, se não fosse a pesquisa, nós estaríamos num quadro ainda pior. E o SUS, apesar de todo o ataque, apesar dos governos que passaram por aí, nós estamos ainda com o SUS cumprindo esse papel fundamental. Eu fui, então, ao Oncolcentro e vi o governador Dória querendo destruir um instituto importantíssimo que faz pesquisa, e as pesquisas feitas, levadas adiante por esses institutos, elas dão resultado a médio e longo prazo. Então, não é um resultado de curto prazo que se possa medir. Então, é importantíssima a nossa luta em defesa da pesquisa científica, em defesa de recursos para as universidades, as nossas universidades públicas aqui, a USP, a Unicamp e a Unesp, a FAPESP. Então, e tudo passa pela questão de verbas, né? Discutir verbas, discutir orçamento, a aplicação de recursos do ICMS maior aqui para as universidades públicas, para que elas possam, de fato, cumprir o seu papel, que é de incentivar a pesquisa, de incentivar a produção acadêmica, que é o que vai nos tirar, o que vai nos diferenciar para sermos um país sem tantas, no combate às desigualdades. A gente só vai sair desse cenário que a gente está vivendo se houver pesquisa, se houver recursos para pesquisas, para desenvolvimento social, se tiver investimento em educação. Fora disso, a gente não vai seguir adiante, a gente vai ficar patinando nesse coisa. Então, combater isso, combater os governos negacionistas, né? Nós temos um governo federal negacionista que nega a ciência a todo momento, nas frases, e nós temos também um governo do Estado negacionista, que diz uma coisa e faz outra, né? Nós estamos todos os projetos aqui, o deputado Carlos Gianazzi pode falar muito bem dos projetos aí de ataques, né? Ataques às universidades, ataques aos serviços públicos no estado de São Paulo, né? E aos os institutos de pesquisas aqui. Então, eu agradeço o convite de estar aqui e assim, nos associar a essa luta, né? Da Câmara Municipal, colocar a Câmara Municipal para entrar nesse debate também, de lutar por mais recursos nas universidades, por mais recursos na pesquisa científica, para que a gente possa, de fato, crescer. Muito obrigado. Obrigado, Celso. O vereador Celso Gianazzi tem colocado o gabinete dele, o mandato dele na Câmara Municipal a serviço dessa luta, sendo um ponto de apoio importante aqui na capital. Quero passar a palavra, então, agora para o Marcos Rosa, que representa, né, esse coletivo de alunos com bolsas da FAPESP. Marcos Rosa. Boa tarde, tudo bem? Obrigado, Carlos, pelo espaço. Eu sou doutorando em História pela Unicamp, sou bolsista FAPESP desde 2018, fui bolsista FAPESP de mestrado, tive uma outra bolsa no meio do caminho que se chamava Bolsa de Treinamento Técnico, e agradeço muito a oportunidade de estar falando. De começo, eu preciso dizer que para a gente que recebe bolsa, para a gente que está estudando, é evidente que está cada vez mais difícil conseguir uma bolsa, cada vez mais difícil a gente ser aprovado pela FAPESP para ter uma bolsa, ou mesmo que a gente tenha uma bolsa otorgada pelo governo federal, CAPES, CNPq, e a situação ficou ainda mais difícil, mesmo para quem tem bolsa após a pandemia. Eu represento aqui um coletivo de bolsistas da FAPESP. Hoje a gente tem 629 bolsistas que são inscritos, e esse coletivo surgiu durante a pandemia para a gente tentar contornar um pouco os problemas que a gente está enfrentando, e até agora a gente teve muito pouco sucesso, simplesmente porque a gente não conseguiu nenhuma resposta, por exemplo, da FAPESP, às demandas que a gente tem apresentado. Desde que a quarentena começou, que, enfim, a própria pandemia começou, nós começamos a notar uma série de danos à nossa formação e à nossa pesquisa, e que começou, por exemplo, com relação a gente não conseguir acessar laboratórios, a gente não conseguir acessar bibliotecas, a gente não conseguir acessar arquivos, enfim, uma série de instituições que são fundamentais para que a gente faça pesquisa, e, ao mesmo tempo, a gente não conseguir sair do país, que é uma questão que é super importante para a nossa formação, porque a gente precisa ter que a gente chama de estágio internacional.
seja para ter acesso a laboratórios que a gente não tem no Brasil, seja para ter acesso a produção de conhecimento, a técnicas que não tem aqui, seja para colher material de pesquisa, que determinadas pesquisas só exigem campo fora do Brasil. E, por outro lado, teve a própria mudança na estrutura de pesquisa. A gente ter que fazer pesquisa em casa ainda trouxe uma série de outros impactos, por exemplo, as mães, os pais, os responsáveis por crianças e adolescentes, que não conseguiam readequar o seu cotidiano dentro de casa, porque tinha uma criança que, por sua vez, que não podia contar mais com uma série de outras instituições que tinham antes, como escola, como creche, como mesmo redes de familiares que podiam cuidar dela. Nesse sentido, a gente tinha uma pesquisa meio preliminar que foi feita, e as pessoas que eram responsáveis por crianças e adolescentes, 80% delas só estavam conseguindo ter 3 dias de tempo para se dedicar à sua pesquisa, ou seja, à sua profissão, dentro da sua casa, que era um dado assim, super alarmante. Nesse sentido, a gente começou a se reunir em vários grupos separados, porque é muito difícil para a gente também ter uma comunicação generalizada, porque nós não temos o contato, nós não temos, por exemplo, um banco de dados com e-mail de todos os bolsistas FAPESP, então a gente tem contato basicamente por um grupo de Facebook, que nem todos os bolsistas estão lá, e houveram uma série de iniciativas de pais, de pessoas que precisavam sair do país e que não estavam conseguindo, de pessoas que pediam flexibilização de uma série de burocráticas para adequar a nossa pesquisa ao cotidiano pandêmico, com muito pouco sucesso ou nenhum sucesso. E, finalmente, no começo desse ano, nós nos reunimos e nós percebemos que o que está faltando que a nossa demanda não era por questões individuais, mas era por um plano generalizado para tentar salvar a pesquisa no estado de São Paulo, que estava sendo impactado de uma forma global pela pandemia e pelas decorrentes medidas de distanciamento social. Nós, então, escrevemos uma carta para a FAPESP, uma carta aberta. Essa carta foi noticiada pela Folha de São Paulo no dia 17 de fevereiro, e até hoje nós não tivemos nenhuma resposta da FAPESP. Nós também fizemos uma série de iniciativas pedindo reuniões para tentar conseguir articular alguma coisa com eles, para tentar salvar as nossas pesquisas e também minimizar o dano que essa situação tem causado na nossa formação. Lembrando que os objetivos da Bolsa são 2. Por um lado, é a formação pessoal de mão de obra qualificada no estado de São Paulo, que é por isso que nós somos alunos ainda, porque teoricamente estamos em formação, mas também é propiciar a produção de conhecimento. Cada bolsa aprovada, ela significa um projeto que foi aprovado para que a gente tenha determinado, para que a gente possa construir determinada coisa que é considerada de interesse social. Se não houver um plano de recuperação agora, esses conhecimentos, esses projetos, essas pesquisas que foram consideradas de interesse social, elas vão ficar extremamente prejudicadas. Quando nós nos reunimos e percebemos que a gente tinha um problema generalizado, nós fechamos a demanda da uma série de pautas na nossa carta que era para ser discutidas. A primeira delas que a gente pede, que acreditamos ser fundamental, que é capaz de minimizar os problemas de todos os diversos grupos que estão envolvidos, é a prorrogação de mais um ano das bolsas de pesquisa. A FAPESP concedeu 2 meses inicialmente, isso antes de conversar com a gente. Aliás, a FAPESP não conversou com a gente. Ela já tinha concedido 2 meses, mas 2 meses é absolutamente irrisório perto do tempo que a gente está parado por causa da pandemia. Por outro lado, existe uma série de questões mais técnicas e mais pontuais que ela poderia fazer, que também não tivemos nenhum sucesso até agora. Por exemplo, existe uma regra estabelecida por eles, que para você sair do país, para você fazer o estágio internacional, você tem que retornar ao país 8 ou 4 meses antes do período da sua bolsa no país. Nós pedimos para que eles flexibilizassem esse tempo e até agora não tivemos nenhuma resposta quanto a isso também. Outra coisa que temos enfrentado é a FAPESP passou a estabelecer que qualquer demanda apresentada à agência pelos bolsistas por causa do Covid fosse feita de forma individual. A gente mandaria um e-mail, a gente acessaria o sistema online deles, cada um por si. Por outro lado, nós não estamos conseguindo nenhum tipo de resposta ágil e, mesmo assim, não temos notícia de nenhuma resposta positiva com relação às demandas relacionadas à pandemia, em relação à flexibilização de prazo. E, por outro lado,
todos os trâmites estão extremamente demorados, a gente tem demorado 3, 4 meses para conseguir algumas respostas, o que absolutamente inviabiliza, visto que a gente só tem, sei lá, alguns meses de bolsa até o final, de bolsa disponível. Então, assim, a demanda está impedindo que a gente possa rearticular nosso cronograma de acordo com a nova realidade que estamos vivendo. Então, nós pedimos mais um ano de bolsa, pelo menos, nós pedimos que esses prazos fossem flexibilizados, e nós pedimos também uma coisa que é um dever constitucional da FAPESP, está no estatuto deles, é fundamental, que a FAPESP desenvolva um estudo sobre o impacto da Covid nas pesquisas do Estado de São Paulo, ouvindo os estudantes. Estabelecer esse estudo, fazer um estudo de caso sobre sobre como está o estado da arte da pesquisa, é um dever estatutário da FAPESP, e até agora nós não tivemos nenhuma notícia de nenhuma iniciativa nesse sentido. Ou seja, a FAPESP até agora não começou a estabelecer uma política ou estabelecer um estudo que possibilite que a gente tenha dados para tentar contornar o impacto da Covid no estado de São Paulo, na pesquisa do estado de São Paulo. Eu agradeço muito esse espaço e a gente segue lutando, a gente segue tentando marcar essas reuniões ou tentar estabelecer alguma coisa. E estamos em contato também com a Alesp, com a Mandata também. E é isso. Obrigado, gente. Obrigado, Marcos. Depois, se você puder me passar esses documentos, a carta, nós vamos, acho que como encaminhamento já da nossa audiência de hoje, nós já vamos exigir, nós estamos rearticulando à frente, com a proposta do Paulo, que a gente vai falar no final, exigir uma reunião com o presidente da FAPESP para levar todas essas demandas e exigir que eles atendam às reivindicações de vocês. Tá bom? No final a gente conversa sobre esse encaminhamento. Tá, eu vou passar então agora para o Fernando, que também é aluno da Universidade de São Paulo, pós-doutorando, um dos afetados, né, pelos cortes orçamentários. Boa noite a todas e todos. Agradeço ao Carlos Gianazzi e ao Celso Gianazzi pelo convite. Agradeço também aos demais participantes pela interlocução extremamente rica. Falar por último pode ser bom, pode ser ruim. No caso, foi muito bom, porque várias questões foram sendo levantadas e eu tinha preparado um roteiro básico, tal como o Emerson disse, de organizar uma fala mais sistematizada. Eu comecei a tentar alterar as coisas, mas eu vou seguir a minha base. A minha ideia era apresentar 2 itens, era trabalhar, primeiro, uma ideia de uma necessidade de uma política de ciência e tecnologia e discutir também a questão da função social da pesquisa na universidade, que acho que são questões que não são separadas, são complementares. Falando da minha posição de pós-doutorando, na verdade, é uma situação que acaba ficando muito complexa para vários colegas que estão na mesma situação, que o aumento de pesquisadores, de professores que encaminham para o pós-doutorado é um pouco do reflexo da falta de concursos para as universidades. Então, se forma doutores, os doutores não têm um escoamento para as instituições federais, estaduais, os concursos são mais raros ainda, mas a gente teve, anos atrás, uma leva considerável de expansão de federais, de institutos federais, universidades, e agora a gente tem esse represamento de contingenciamento de gasto e congelamento de concurso. Então, a saída é continuar com a pesquisa de pós-doutorado. A CAPES teve um congelamento absurdo que praticamente inviabilizou. E a demanda que aconteceu foi todos os pesquisadores indo para a FAPESP solicitar bolsas de pesquisa. Então, tem um aumento considerável e também um problema também de critério de seleção de pesquisa, porque vários colegas tiveram todos os itens de avaliação excelente, mas, por questão de número do recurso, tiveram a bolsa não contemplada. Então, a própria instituição reconhece qualidades de projetos, mas, por falta de recurso, não faz a implementação da bolsa e se perde
um projeto, se perde uma pesquisa e se perde uma questão que acho que foi exatamente o que o Marcos falou, da formação, de pensar também o pós-doutorado como etapa de consolidação na formação de um pesquisador. Mas voltando ao item que eu falei primeiro, da necessidade de política de ciência e tecnologia, eu acho que é muito importante agora pensar isso, porque a gente vê agora, o João Dória está investindo muito no Butantan. O Butantan virou a tábua de salvação praticamente do mandato dele. Então ele investe muito recurso no Butantan. E o Butantan estava sucateado, pegou fogo, teve problemas estruturais gravíssimos. Então, a necessidade de uma política de ciência e tecnologia é para que a sociedade demande essa política, não que seja uma demanda pessoal do governador. O governador tem interesse no Instituto Butantan, ele investe lá. Ele tem interesse depois em outro instituto, ele investe. Então, na verdade, a ideia da autonomia seria justamente o contrário, permitir que a sociedade demandasse os recursos e orientasse os recursos mais importantes. E uma questão que eu acho que é interessante até mencionar, eu tive bolsa do CNPq, da CAPES e da FAPESP. Então, por uma questão de trajetória, eu tive experiência em 3 agências diferentes e fui acompanhando ao longo disso o sucateamento progressivo da CAPES, do CNPq e agora da FAPESP. Então, é um processo que acho que no ponto que eu cheguei de terminar o doutorado, eu consigo visualizar esse fenômeno de uma maneira mais ampla. E a questão que eu acho também fundamental do financiamento, que é o que eu chamei de função social da pesquisa da universidade, a gente tem a questão clara, tá, inclusive nos regimentos das agências, que o interesse das agências, além da pesquisa, é a formação de quadros para o nível superior ou para instituições de pesquisa. E nesse ponto, a fala do Emerson foi muito importante, porque no momento que a gente tem ampliação na universidade do acesso e a gente tem esse contingenciamento de bolsas, a gente tem uma promoção de uma evasão, porque a gente tem que pensar que não adianta colocar o estudante na universidade se você não coloca um recurso para que ele se mantenha. E também não colocar o recurso de pesquisa, porque a gente tem os auxílios de permanência, que são fundamentais, tem que ser valorizados, mas a gente também tem que incluir esse estudante na pesquisa, porque não é só para permanecer, para ele terminar o curso, ele tem que ter as condições de fazer a pesquisa, porque justamente quando você tem novas pessoas, novos indivíduos, com vivências diferentes, com realidades diferentes, a universidade se enriquece. A gente fica pensando que as universidades americanas dão bolsas para latino-americanos, para estudantes africanos, asiáticos, por uma questão à toa. Não, eles têm o interesse de trazer uma diversidade para a formação dos estudantes deles também. Então, a gente tem que pensar que essa ideia do financiamento é fundamental não só para a permanência do estudante, do pesquisador, muitas vezes com família, que a gente está falando de pós-graduandos, que já muitos têm família, têm filhos, então precisa de uma manutenção. Inclusive, mulheres pesquisadoras com filhos, que também tem a questão de licença maternidade, que é uma conquista muito importante, que era negligenciada há décadas. E a gente tem que justamente valorizar isso, porque esse desmonte não é um desmonte contingencial por conta da pandemia ou da crise econômica. Na Europa se passou por isso anos atrás. Esse contingenciamento de verba, esse enxugamento do Estado não é uma resposta a uma crise econômica, é um modelo, é um projeto. É um projeto que na Europa se chama de austeridade, que já se viu que não é efetivo, os países já estão adaptando, os Estados Unidos já está fazendo uma outra guinada, Portugal fez uma outra guinada, a Espanha também está tentando uma guinada, e a gente, no momento que a ciência é mais demandada, que as instituições públicas são mais demandadas, que tem uma valorização inacreditável pela sociedade do SUS, que é uma coisa que há anos não se ouvia, o SUS só era criticado, só saía na imprensa para ser criticado, e agora as pessoas têm um índice de que 60% da população confia no SUS. Isso é uma conquista do serviço público, dos milhares de funcionários do sistema e do Estado. Então, acho que, na verdade, pensar essa questão da ciência e tecnologia passa por pensar também a importância e a relevância do Estado. Que essa ideia de Estado mínimo como projeto, como modelo, não deu certo, e a gente está entrando nessa lógica, tanto no nível federal, estadual, municipal, eu não sei ainda, porque a gente está numa situação um pouco mais delicada de transição de prefeito,
mas no nível estadual e no nível federal a gente está fazendo a medida neoliberal agressiva. Isso não tem como ter um sucesso. A gente vai ter uma destruição das universidades, dos centros de pesquisa, que não vai se recuperar no próximo mandato ou daqui a 5, 10 anos. É um projeto, a pesquisa foi construída ao longo de décadas. Então, acho que é importante a luta disso, porque não é uma política pública que você muda se o presidente reverte com uma medida. É uma destruição. Você tem pesquisadores que estão tendo mais oportunidade de pesquisa no exterior. Isso é uma coisa também que tem que ser contabilizada. Quantos pesquisadores estão deixando o país por falta de estrutura e por falta de, não é nem mais de incentivo, porque nos anos 90 a gente teve problemas no financiamento também, nas universidades, mas a gente está tendo agora uma perspectiva de desmonte e de ataque. Então, acho que isso que é importante também a gente pensar. Eu agradeço as falas de todos. Obrigado. Muito obrigado, Fernando Ribeiro. Eu vou passar a palavra, então, à última intervenção da noite, depois a gente faz os encaminhamentos, até porque nós já estamos com o horário bem apertado. Vou passar, então, para a professora Luciane Cavalcante, que é a supervisora de ensino aqui de São Paulo, está na greve, pode dar um informe, se você quiser, Luciane, da greve sanitária da rede municipal de ensino, né, que é talvez uma das poucas greves que faz enfrentamentos hoje, e, inclusive, com uma perseguição, porque o Fernando Padula, que era o chefe de gabinete do Estado, vocês se lembram dele, que o nome dele apareceu na máfia da merenda escolar, e ele agora é o secretário aqui municipal de educação, e ele está perseguindo os professores que estão fazendo greve, cortando ponto, né? Não pagando mais os salários dos professores. Então, você pode falar sobre isso, mas ela é pedagoga da USP, foi da Unicamp e é pesquisadora dessa área do direito à educação. Libera o microfone, Sênia. Pronto. Boa tarde a todos, a todas, a todos. Um prazer estar hoje aqui nessa mesa virtual, fazendo um debate com tantos colegas aguerridos. Cumprimentar na pessoa do deputado e professor Carlos Gianazzi, toda a mesa, agradecer ao Gianazzi, que sempre faz uma luta muito importante em defesa da educação no estado de São Paulo, um mandato que está sempre à disposição da luta, e, enfim, agradecer a sua parceria com os movimentos que defendem a educação, a ciência, a tecnologia, e também ao vereador Celso Gianazzi, que tem feito um trabalho brilhante na Câmara Municipal em defesa da educação, da escola pública. Como o deputado colocou, nós aqui na Rede Municipal de Educação estamos hoje, são 83 dias de greve em defesa da vida, por condições sanitárias, por direito a nos mantermos, né, vivos, saudáveis, contra o retorno às aulas presenciais na pandemia, em defesa da vacinação de todos, por um plano de auxílio emergencial, para que nossas crianças, nossos estudantes tenham condições de acesso ao ensino remoto. É uma pauta bem extensa e muito justa, e é uma greve muito difícil, porque a gente está se reinventando, nós também sou do movimento sindical, como que a gente se organiza na pandemia. Então, é tudo diferente, então é muito importante em todos os lugares que a gente estiver, a gente falar sobre essa questão. Então, dizer que, como todos vocês já colocaram muito bem, e o Fernando colocou por último, né, que a crise na educação aqui no Brasil não é uma crise, né, é um projeto de poder. E que isso se acentuou muito em 2019, quando a gente tem o Bolsonaro na frente como chefe do nosso país, e todas aquelas sequências daqueles ministros desastrosos que ele trouxe para fazer parte da educação, e a educação, desde então, foi eleita como um alvo principal deste governo, né? A educação, a escola pública, seus profissionais,
e também seus estudantes como alvo preferencial desse governo, ataques e assédio de todas as formas, como vocês bem colocaram aqui, assédio moral, desqualificação da nossa fala, do nosso papel histórico, perseguição ideológica. Então, eu lembro que em 2019 a gente teve um ato muito importante, que foi o 15M, que foi um grande ato, a gente ocupou as ruas em defesa da educação, e aonde há muita pressão, né, opressão, há também muita resistência. E a gente vem, do jeito que é possível, resistindo a todos esses ataques. Em 2020, a gente tem a pandemia se instalando no nosso país, provocando outras pandemias, né? A fome avançando no nosso país, hoje mais de 18 milhões de pessoas passam fome no nosso país, metade de todas as famílias brasileiras não se alimentam da forma nutricional suficiente que deveriam estar se alimentando. Então, a gente tem uma crise muito grande na saúde, no sistema funerário, enfim, muitas famílias sendo despejadas, e essa crise também chega nessa nossa área que a gente está debatendo hoje aqui, que é ciência e tecnologia, pesquisa e ciência e tecnologia. E dizer que todos esses governos, eles vêm feito um papel de desenvolvimento da pesquisa e da ciência e da tecnologia de submissão e de entrega das nossas pesquisas. Que foi muito bem relatada, essa questão da privatização do conhecimento e também a precarização dessas condições através dos cortes sistemáticos de verbas, e a gente precisa reverter essa situação implementando uma pesquisa, uma tecnologia, uma ciência e tecnologia que vá levar uma educação para desenvolvimento, né, de país, um desenvolvimento de um país que se emancipa, que deixa de ser colonizado, que tem uma situação que não se coloca perante de uma forma altiva como deveria fazer. Então, isso também foi muito colocado aqui já por vocês. E eu queria falar, o Marcos, ele colocou a carta que foi feita, que saiu na imprensa, que é muito importante, e colocar aqui essa questão da pesquisa enquanto pesquisa remota, é um problema que a FAPESP ela precisa responder no sentido de dar condições para os pesquisadores fazerem essa pesquisa num outro formato, que agora ele exige equipamentos melhores, uma tecnologia de acesso à internet melhor, e, sobretudo, por exemplo, quando a gente tem essa situação das escolas sem poder atender presencialmente os estudantes, as crianças, os bebês, a pesquisadora que tem um filho pequeno, por exemplo, e está em casa, isso tem um impacto na organização e também vai ter um impacto na pesquisa. E todas essas questões precisam ser observadas. E eu queria propor aqui, como encaminhamento, que o deputado Carlos Gianazzi, que ele já falou que vai fazer essa rearticulação da frente parlamentar em defesa da ciência e tecnologia, que também fosse levado todos esses dados que o professor João Paulo Feijão trouxe, né, de vacância, de cargos vagos, de pesquisas, que isso fosse levado ao Ministério Público para que a gente possa fazer uma pressão no sentido de que os governos façam aquilo que precisam ser feito, que eles tenham responsabilidade. Então, que o Ministério Público seja acionado com relação a essa grave denúncia. Acho que todo o conteúdo, todos os dados que foram colocados aqui são muito relevantes, e o professor João Paulo fala, né, quase mais de 70% dos cargos vagos, mesmo o Instituto Butantan também, numa situação muito difícil. Então, que o Ministério Público venha somar nessa luta e que possa nos ajudar a cobrar o governador, no caso aqui de São Paulo, para que ele faça as coisas, né? Que ele preencha, abra concursos, que ele faça o fomento que seja necessário. Deixa eu ver.
Aí também essa reunião com a FAPESP, que eu acho que é importante, que eu acho que o Carlos, né, o deputado Carlos vai fazer também, vai pedir, eu acho que é muito importante para que a gente possa fazer com que eles cumpram aquilo que o Marcos colocou muito bem, que é apresentar esse estudo, esse plano sobre a pandemia. E talvez também o Ministério Público possa atuar nesse sentido também, para cobrar que a FAPESP apresente esse estudo, faça esse estudo e possa abrir o diálogo, né? Acho que não tem como a gente pensar num país que tem uma base de desenvolvimento para a emancipação sem o fortalecimento da democracia, sem o diálogo, sem a justiça social. Então, eu queria colocar essas considerações também como encaminhamentos. Obrigada. Essa minha câmera está com defeito, gente. Está congelando toda hora. Olha, a Luciane já acabou fazendo alguns encaminhamentos aí que nós faríamos, já se antecipou. Até foi importante por conta do tempo, né? Já estamos com o nosso tempo esgotado. Quero agradecer muito a presença de vocês, mas antes vamos fazer aqui os encaminhamentos. Paulo, você tinha um encaminhamento para fazer importante. Sim, era a gente retomar a frente parlamentar em defesa das universidades e institutos de pesquisa no estado de São Paulo, né, que acho que já tem mais ou menos uns 8 meses que a gente não faz mais reunião, né, desde aí da pandemia, no começo da pandemia a gente conseguiu fazer. A deputada Beth Saão era a que estava mais encabeçando, chamando as reuniões, mas ela deixou o seu mandato e tal, e desde então a gente ficou meio desarticulados e tal. Então, gostaria de ver se a gente consegue retomar os trabalhos da frente, que é um local muito importante para a discussão, inclusive conhecer esses dados, né, que estão acontecendo nos outros. A gente fica sabendo muito do nosso, né, mas não sabe muito dos outros, e a gente precisa saber, porque isso é uma arma muito importante para a nossa luta. Ótimo. Paulo, nós vamos retomar, inclusive eu sou o vice dela, né, da Beth Saão, que saiu por conta do mandato, ela perdeu o mandato, estava judicializado, na verdade, o mandato dela, então ela teve que sair, mas nós vamos assumir agora a frente, né? E nós tivemos problemas aqui na LESP também, porque ela tinha voltado a funcionar presencialmente, agora não está mais presencial, não tem mais sessão presencial, então está difícil organizar qualquer coisa na Assembleia Legislativa, mas nós vamos voltar online mesmo, né, como nós estamos fazendo aqui, até que volte a funcionar presencialmente a LESP, tá bom? Então, nós vamos organizar um calendário de reuniões, de encontros, e a gente passa para vocês. A outra proposta importante que a professora Luciane levantou é acionar, de fato, o Ministério Público sobre essa questão dos cargos vagos, né, da falta de concurso público, da falta de chamada de pessoas que foram aprovadas. É importante que o Ministério Público se posicione, ele tem que ser acionado, provocado, né, porque nós estamos tratando aqui de ciência, e nós vamos ter um apagão, na verdade, de pesquisadores no estado de São Paulo. Essa é a verdade, já estamos tendo. Agora, com a não realização de concursos, com a não chamada de aprovados em concursos. É um absurdo isso. Eu tenho acompanhado alguns institutos, e o Oncocentro, por exemplo, é assustador. Nós conhecemos bastante, o Celso e eu, nós fomos lá, conversamos bastante, entendemos o funcionamento. As pessoas vão se aposentar em breve, pesquisadores importantes que pesquisam a questão do câncer, com diagnóstico, tem pesquisa de ponta no Oncocentro nessa área do câncer, e nós vamos perder vários servidores, pesquisadores, dentro de 1 ano, 2 anos. Então, vai ter um esvaziamento do Oncocentro, porque não tem contratação de novos pesquisadores, né, de pessoas ligadas a essa área. E assim, no Instituto, em todos eles, praticamente, nós acompanhamos também muito o Emílio Ribas, aqui em São Paulo, que está sendo privatizado, inclusive, de uma forma
disfarçada, enfim. Então, é um debate que a gente tem que fazer junto com o Ministério Público. O MP tem que ser provocado. Então, é um encaminhamento, viu, João Paulo, que a gente vai fazer aqui pela Assembleia Legislativa, pedir uma audiência com o Ministério Público, com a presença de vocês, é importante. E, por fim, a questão da FAPESP. A FAPESP tem a obrigação de receber os alunos, professores, é obrigação, e nós vamos exigir que o representante da FAPESP receba vocês. Ou eu faço um requerimento convocando o presidente da FAPESP aqui na Comissão de Educação. Eu sou membro titular dessa comissão já desde 2007, vou fazer um requerimento, vou pedir para ele amanhã mesmo uma reunião. Se ele não atender a comissão de vocês, eu peço imediatamente a convocação na nossa Comissão de Educação. É convocação, ele tem que ir, e vocês vão participar também. Então, seriam 3 encaminhamentos aqui já, 3 tarefas que foram os resultados dessa nossa primeira audiência, desse primeiro ato solene em defesa da ciência, da pesquisa, da tecnologia, do ensino, né? E fazer um evento como esse agora na TV Alesp é muito importante, gente, porque nós estamos fazendo um cenário de negacionismo da ciência. Ontem vocês viram as manifestações absurdas de negacionistas, terraplanistas no estado de São Paulo, aqui na Paulista, só atacando a ciência. É um absurdo que está acontecendo. Então, não é qualquer coisa organizar um movimento nesse momento em defesa da ciência. É um ato altamente revolucionário fazer isso nesse momento. Isso não deveria ser, né? Mas, infelizmente, é. Esse movimento é muito forte também no Brasil, vocês sabem, sempre foi, né? Só que agora ele saiu do armário com muita força. O Bolsonaro abriu a porta do inferno. Então, todos os monstros estão soltos, e esses negacionistas, eles já existiam antes do Bolsonaro, a gente sabe disso, só que agora eles estão soltos nas ruas, né, em todos os lugares, e a gente tem que fazer, então temos que reafirmar a importância da ciência, da pesquisa, que é atacada não só do ponto de vista financeiro, da falta de recursos, dos cortes orçamentários, da falta de contratação de cientistas, pesquisadores, mas também do ponto de vista ideológico e político. Então, são 2 ataques, né? O ataque ideológico e político e o ataque financeiro, da falta de financiamento. Mas vamos fazer a resistência aqui por São Paulo também. Quero agradecer muito a presença de vocês, Paulo César, João Paulo, professor Nasser, professor Emerson, o Fernando, o Celso Gianazzi, a professora Luciene, o Marcos Rosa. Agradecer também aqui os organizadores do evento de hoje. Foi o Vitor, que foi aluno da USP também, aluno lá foi aluno da FEFELESTE, né? E continua fazendo, acho que o curso ainda lá na USP Leste. O Márcio também, Márcio Vidal, que foi aluno da USP, fez mestrado na Universidade de São Paulo. Acho que todo mundo aqui passou. A Luciene foi da USP. Eu também, eu fiz o mestrado, fiz o doutorado na Universidade de São Paulo. Então, enfim, agradecer o Borges, que estava pilotando ali o aplicativo também com a gente, o pessoal da TV Alesp. Muito obrigado pela participação de vocês. Esse ato não foi em vão, a gente vai sair com tarefas aqui e vamos pressionar o governo a investir os recursos na ciência e na pesquisa. Muito obrigado, minha gente, pela participação de vocês. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Boa noite.